Olá pessoal, boa noite. Um dos seus colegas me pediu para calcular o campo elétrico numa placa, beleza? Existem duas formas de calcular esse campo elétrico. A primeira é pela lei de superposição, que dá um certo trabalho, a segunda é pela lei de Gauss, que é bem facinho e bem rápido. É óbvio que eu não ensinei lei de Gauss ainda, então eu prefiro resolver pela lei de superposição. Para que a gente consiga resolver o campo elétrico gerado pela placa, primeiro eu vou ter que fazer a seguinte relação. Eu vou calcular o campo elétrico gerado por um aro carregado. Então eu tenho um anelzinho carregado, tá? Como eu estou mostrando ali. Então a carga se distribui ao longo do anel, com uma carga total Q. Imagina que exista um ponto P e eu queira calcular o campo elétrico gerado por esse anel nesse ponto P aqui, tá? Então eu vou colocar um sistema de eixo sobre o ponto P. E a pergunta é quanto vale quanto vale o campo elétrico no ponto P? Como eu obtenho uma expressão para calcular esse campo elétrico? Pessoal, primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar um elemento de carga dQ, beleza? Esse elemento de carga está a uma distância R do meu ponto P e vai gerar um elemento de campo lá. Agora eu quero que vocês prestem atenção. Ó. Eu vou atribuir uma letra para o raio. Para não fazer confusão, eu vou chamar o raio de X. Vou dizer que a distância do aro até o ponto é R. E, consequentemente, vai existir um ângulo aqui, θ. Pessoal, perceba que isso aqui nada mais é que um cone, tá? Se a gente desenhar um anel em pé, vai abrir um cone aqui, ó. À medida que eu for no anel, eu tenho um conezinho aqui. Deixa eu voltar. Perfeito? Então, eu posso dizer assim, ó, esse campo elétrico aqui, D, ele vai ser dado por quem? Ele vai ser dado por isso aqui, ó. Nada mais é que o campo elétrico que a gente já conhece, que é Q por R ao quadrado, mas como a carga é pequenininha, eu estou chamando de dQ. Beleza? Então fica DE no ponto P. Campo elétrico pequeno gerado por dQ. Só que tem uma coisa, se a gente olhar, esse vetor campo elétrico ele tem uma componente X. Se a gente olhar aqui, ó, eu vou marcar em branco, mas depois eu vou apagar. Deixa eu pegar uma caneta vermelha que eu acho que talvez dê para ver. A gente tem uma componente aqui X e uma componente aqui Y, tá? Estou fazendo maior porque eu acho que está pequeno o desenho. A componente x nada mais é que o módulo dele vezes o cosseno do ângulo θ. A componente y, se a gente olhar, vamos prestar atenção nela. Se eu pegar um ponto agora lá embaixo do anel, concorda que eu vou gerar um campo elétrico que é vermelhinho aqui e passa para lá? Ele vai gerar exatamente a mesma contribuição de campo elétrico em y e as duas vão se anular. Então, a primeira observação é a seguinte: as componentes do campo elétrico em Y se anulam. Então esse aro só vai gerar campo elétrico perpendicular a ele, beleza? No eixo que passa aqui pelo centro do anel. Então como é que vai ficar uma expressão para calcular o campo elétrico? Vai ficar dEx é K dQ por R ao quadrado vezes o cosseno de θ. Se eu quiser o campo elétrico total, o que eu tenho que fazer? Eu integro os dois lados, beleza? Já vou fazer uma seguinte relação. Ó. Se a gente reparar, em relação ao ângulo θ, eu tenho um triângulo retângulo aqui. Ó. Esse triângulo retângulo está aqui. Ó. Deixa eu só escrever ele aqui. E o que ele é aqui? Ele é x, aqui está o ponto P, aqui está a distância D e aqui está o R. O que eu posso dizer a respeito do cosseno de θ? O cosseno de θ é cateto adjacente pela hipotenusa. Beleza? Então eu posso já substituir aqui, ó, eu vou ter a seguinte expressão. O cosseno de θ é D sobre R, tá? Marquei lá o Dzinho. O que mais que eu posso escrever? Eu posso colocar então no lugar do cosseno aquilo ali que a gente acabou de obter. O K saiu, o K já estava para fora, porque ele é constante, ficou D sobre R. Aí como a distância é constante, ó, como que a distância é constante? Puta, o anel está aqui, o D é fixo, o D é isso aqui, beleza? Como o D é constante, ele saiu para fora na integral, aí vai ficar uma integral para mim de dQ sobre... Pessoal, eu tenho R ao quadrado aqui e tenho R aqui, vai ficar R ao cubo, beleza? O que eu posso dizer a respeito do R? Que o R é constante. Então se eu pegar aqui, ó, imagine que eu pegue agora o ponto P de novo aqui. Como o ponto está no centro, qualquer ponto que eu pegue, qualquer elemento dQ que eu pegue em relação ao aro do anel,
eu vou ter a mesma distância R aqui. Então ela é constante, consequentemente ela pode sair fora da integral. Então eu vou, no lugar de R ao quadrado, já que ó, no lugar de R ao quadrado eu vou pegar a relação aqui eu chamei o raio, aqui eu chamei de D, aqui eu chamei de R. O que eu posso dizer? Eu posso dizer que R ao quadrado nada mais é que x ao quadrado por D ao quadrado, ou tiro extrair a raiz desse troço aqui. Então vai ficar assim. Como é que vai ficar para mim então? Vai ficar assim, ó. EX é K dq, pá. Já vou colocar, como R era constante, já tinha posto ele para fora. Vou colocar então a raiz do que vale R, mas o R está elevado ao cubo. Então eu coloquei ali. Integral de dq. O que é o dq, integral desse dq? Esse integral de dq vai me dizer uma soma a respeito de todo elemento de carga que existe no anel. Ou seja, esse anel tem um elemento que vai de 0 até Q, até a carga total. Beleza? Então eu realizo a integração aqui. Integral de dx é x, integral de dq é q. Faço a integral, então vai substituir aqui, ó. KD. Como é que vai ficar essa soma aqui? Isso aqui lembra que isso aqui é 3 vezes meio. Isso nada mais é que 1,5, ou 3 sobre 2. Tranquilo? Então vai ficar o expoente de baixo, 3 sobre 2. Aí quanto que é a integral de dq? É q. Então, pessoal, essa expressão é a expressão para calcular o campo elétrico gerado por um anel. Percebam que, apesar dela ter um jeitão meio difícil, não tem nada difícil aqui. Aqui é só a distância, aqui é o raio, tá? Sabendo essas duas coisas, sabendo a carga que eu tenho no anel, eu consigo calcular o campo elétrico no ponto P. O que eu quero que vocês observem é o seguinte. Pergunta que eu faço. E se eu fizer, deixa eu desenhar aqui, deixa eu dar uma melhorada no meu rascunho aqui. Imagine que eu pegue aqui o anel e esse era o ponto P. Imagine que eu queira que esse ponto P caia lá dentro do anel. O que eu tenho que fazer? Vamos considerar que D tende a zero. Se D tender a zero, essa distância é zero e o ponto está no centro do anel. Olha a consequência disso aqui no nosso exemplo. Se eu fizer isso, se eu fizer D tender a zero, o ponto vai para o centro do anel carregado. E o resultado disso é o seguinte, ó. O que vai acontecer é que se esse cara aqui for zero, todo mundo zera. E a consequência é que o campo elétrico lá no centro é nulo. Beleza? Pessoal, isso é interessante para o próximo capítulo, porque a gente vai ver blindagem eletrostática e condutores em equilíbrio eletrostático. A gente vai observar que não existe campo elétrico em superfícies carregadas, no caso aqui condutores, beleza?